Sabe, no mercado financeiro de hoje é muito fácil se perder. É tanta informação, tanta notícia que tudo vira um grande caos. Mas e se a gente pudesse transformar esse caos em clareza? A resposta, na verdade, não está em ter mais dados, e sim em ter um processo melhor. É sobre isso que a gente vai conversar. Como deixar o improviso de lado e, de fato, construir uma vantagem sistemática, uma que realmente dura. E olha, essa citação aqui, ela resume tudo, né? Num ambiente financeiro que está completamente saturado de narrativas, de ruído, o mercado não vai te recompensar por agir no impulso, no achismo. O que ele remunera de verdade é um método, é a disciplina, é o processo. É exatamente isso que separa o sucesso do fracasso no longo prazo. Porque o mercado moderno tem meio que duas caras, né? Por um lado, a gente tem o que chamam de sabedoria das multidões, que é quando a inteligência de todo mundo junto ajuda o mercado a ser mais eficiente. Mas do outro lado, tem a loucura das massas. É o puro efeito manada, aquele comportamento emocional que cria uma volatilidade super perigosa. E o nosso desafio como investidor é andar nessa linha fininha, usando o método como uma bússola para não ser simplesmente arrastado pela correnteza. E isso nos leva direto ao grande dilema do investidor moderno. A sensação é essa mesmo, a gente está se afogando em ruído, procurando desesperadamente por algum sinal que faça sentido. É que a democratização do acesso aos mercados trouxe um volume de capital que a gente nunca viu antes, mas nem sempre é um capital, digamos, bem informado. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número. A projeção para 2025 é de um fluxo recorde de 122 bilhões de dólares de capital de varejo entrando em ativos alternativos. O que isso quer dizer na prática? Que o volume de ruído no mercado está crescendo de forma exponencial. Isso cria distorções que só um processo muito sistemático consegue navegar. A pura intuição, ela não dá conta. E todo esse ruído acaba nos empurrando para armadilhas emocionais que a gente já conhece bem. É aquele excesso de informação, mas uma falta gigante de processo. É a clássica história de entrar no mercado na euforia, quando já está tudo caro, e sair no pânico quando está tudo barato. É assumir riscos sem ter um plano, sem uma arquitetura. E, talvez o mais perigoso de todos, depender do feeling, da intuição, bem na hora que o cenário é mais imprevisível. Isso vira um ciclo vicioso que só serve para uma coisa: destruir capital. Então, a pergunta é: como é que a gente vai além desse ruído? A solução passa por uma mudança fundamental de mentalidade. A gente tem que parar de tentar adivinhar o preço e começar a construir valor. É aqui que entra um conceito-chave: a vantagem estrutural. E essa vantagem tem nome e sobrenome: alfa estrutural. Pensa nisso assim: é um valor que não é adivinhado com base no que o preço está fazendo no mercado. Não. É um valor que é construído por meio de intervenções reais num ativo. Pode ser uma intervenção física, operacional ou até fiscal. A grande sacada é agir sobre o ativo e não só ficar reagindo ao que o mercado dita. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, você tem o Trading Alpha. Basicamente, é um jogo de soma zero. É você tentando adivinhar o preço certo para ser mais esperto que todo o resto do mercado. Do outro lado, tem o Alpha Estrutural. Aqui não é um jogo, é um processo de agregação de valor. Você constrói um valor real, inerente ao ativo, que mais cedo ou mais tarde o mercado vai ter que reconhecer. É uma filosofia completamente diferente. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos para o como. Vamos dar uma olhada num kit de ferramentas com 5 estratégias centrais para construir esse tipo de valor. Cada uma delas foi pensada para explorar um tipo diferente de ineficiência do mercado. Então vamos lá. Nessa tabela a gente resume as 5 principais. Primeiro, o Value Investing, que é a arte de encontrar e comprar ativos que estão sendo vendidos por menos do que valem. Depois, o Growth Investing, que foca em propriedades em desenvolvimento para capturar aquele salto de valor que acontece entre o projeto e a entrega. A estratégia Strategic, por sua vez, busca resolver problemas, como gargalos de logística, agregando valor pela utilidade. Aí temos o LBO, ou Leveraged Buyout, que é uma engenharia financeira bem sofisticada para reestruturar um ativo usando dívida. E, por fim, a arbitragem, que é sobre explorar as diferenças de preço entre lugares ou momentos diferentes. Cada uma delas é uma ferramenta única para construir valor de verdade. Mas olha, gerar valor é só metade da história. A outra metade, e talvez a parte mais crítica, é gerenciar o risco. E isso significa trocar a intuição por um sistema, um framework quantificado. O objetivo aqui não é eliminar o risco, porque isso é impossível. O objetivo é entender o risco,
dimensionar o risco e aí sim controlar ele de forma inteligente. E uma ferramenta muito poderosa para fazer isso é o que a gente chama de arquitetura híbrida de capital. Como o gráfico mostra, a ideia é brilhante de tão simples. 80% do seu capital fica num núcleo de blindagem, como se fosse um escudo alocado em ativos de baixo risco com alta liquidez. E só os outros 20% formam a margem operacional, que é o capital que vai para a batalha para executar as estratégias. Isso garante que, não importa o que aconteça, a maior parte do portfólio está protegida. E como esses 20% são usados na prática? Através de um sistema de execução por ciclos. A ideia central aqui é abandonar aquela obsessão de tentar acertar o topo ou o fundo do mercado. Ninguém consegue fazer isso de forma consistente. Em vez disso, o capital é usado para ir montando as posições em camadas aos poucos durante as quedas. E durante as altas, os lucros são realizados também de forma gradual e guardados em silos, como se fossem gavetas separadas. É como colher a safra aos poucos, em vez de apostar tudo num dia só. O foco muda da aposta emocional para a consistência estatística. E para completar essa arquitetura de risco, a gente tem o Volatility Targeting. Pensa nisso como um disjuntor, um mecanismo de defesa automático. Quando a volatilidade do mercado dispara, que é exatamente o momento em que as emoções tomam conta e o pânico se instala, o sistema, de forma automática, reduz a exposição do portfólio. Ele basicamente substitui a reação de pânico por uma regra matemática, protegendo o capital na hora que mais importa. Bom, então o ponto crucial de toda essa nossa conversa é este. A jornada do investidor de sucesso é uma transição. É sair do sentimento, do achismo e ir para um framework, para um modelo. É adotar uma mentalidade de governança sistemática sobre o próprio capital, onde cada decisão é guiada por um processo e não por um impulso momentâneo. Para a gente fechar, vamos resumir as ações críticas. O que precisa ser feito? Primeiro, jogue fora o feeling e coloque indicadores quantitativos no lugar. Segundo, crie uma camada de execução, um checklist rigoroso que separa o momento de analisar do momento de agir. Isso evita decisões impulsivas. Terceiro, comece a enxergar o ruído do mercado não como uma distração, mas como uma fonte de oportunidades. E por último, adote um ciclo de analisar, agir, aprender. Use cada resultado para refinar sua técnica e não para alimentar suas emoções. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. No mercado cada vez mais cheio de ruído, onde, no fundo, todo mundo tem acesso à mesma informação, será que o seu processo, a sua disciplina, a sua governança, não são, no fim das contas, a única vantagem competitiva que realmente importa?